Estamos em direto? Estamos aí? Hello, hello, hello. Estamos em direto. Estamos aqui? Onde estão vocês? Tá uma mensagem aqui, está a dizer aos seus seguidores que começaste um vídeo, mas não está aí. Deixa eu ver se eu estou, como é que eu estou de internet. Estou bem. Ah, agora sim. Boa noite, mozão. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Rita. Bem-vindos à nossa live de hoje. Veroca, bem-vinda, meu amor. Minha amiga Rita. Só nas fotos das Brahma tudo, hein? Que delícia. Boa noite, Veroca. Boa noite. Sejam bem-vindas. Arrisquei uma musiquinha hoje. Vamos ver no que vai dar. E nunca perde essa mania. Família. Vamos falar de família hoje. Repetição de padrões familiares. Rô, bem-vinda, meu amor. Lourdinha, boa noite. Pode chegar, galera. Fatiminha Souza, bem-vinda, meu amor. Família, família. Vovô, vovó, sobrinha. Família. Uau! Janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Oh! Vamos falar de família. Soninha, boa noite, meu amor. Lourdes, bem-vinda. Família é um problema e também é uma delícia. A gente precisa aprender a entender os processos da família. Reginoca, boa noite. Boa noite. Boa noite, Robertinha. Bem-vinda. Bem-vinda, Morecos. Enquanto isso, a gente vai aqui, olha. Família, família. Cachorro, gato, galinha. Família, família. Vive junto todo dia. Nunca perde essa mania. É, gente, é papo de doido esse negócio de família, né? Todo mundo tem a sua, todo mundo tem os seus problemas. Como é que é pra vocês? É tudo tranquilo? Perfect? Na minha casa não é não. Como é que é na sua? Fala aí pra mim. Como que é esse bagulho de família? Como que é isso? Sejam bem-vindos. Vamos deixando essa família, então, descansando aqui. O Titãs, obrigada pela sua participação especial na nossa live. E eu dou boas-vindas a vocês que estão aqui, a todos os nossos amigos do Terapia em Ação, aos nossos alunos do Terapeuta Master, às nossas alunas do Roma Sistêmica, que são pré-parceiras do Terapia em Ação, né? Então, temos novos projetos, bonitos projetos chegando por aí. Eu queria dizer para vocês que a Rita falou, aqui em casa é meio complicado, e a Fatiminha falou que nem na minha é perfeita. É isso aí, é melhor a gente entender que não é, do que ficar pondo debaixo dos panos, e a gente vai entender isso hoje aqui na live. Essa live de hoje, gente, é um aulão. Pega caneta e papel, porque daqui vai sair muito bagulho bom. Eu fiz uma aula, hoje foi uma aula, assim, eu comecei e me empolguei, eu gastei, assim, sei lá, umas 3 ou 4 horas escrevendo essa live de hoje. Me empolguei, né? E eu vou trazer, inclusive, para vocês aqui o livro do qual eu tirei toda essa mini aula, ou esse aulão que eu vou dar aqui para vocês, né? A Simetria do Amor, de Bert Hellinger, né?
uma abordagem sistêmica sobre os relacionamentos amorosos, afetivos, né? Esses relacionamentos que são os nossos relacionamentos familiares, né? Com os nossos pais, com os nossos filhos, falando também de toda a nossa descendência, de toda a nossa ascendência e da nossa descendência, né? Só para variar, né, Gel? Só para variar, uma live aula, né? O que é bom, gente? Como eu gosto de explicar bem explicadinho, eu aproveito a live, compartilho com a galera que não está nos cursos conteúdos que complementam os nossos conteúdos das aulas. E aí, o pessoal que está no curso tem ainda um complemento de conteúdo aqui. E quem não está no curso, nos nossos cursos, tem acesso ao parte do que a gente ensina, e isso pode até, inclusive, fazer com que você desperte, né, essa terapeuta que mora dentro de você. No mínimo, vai fazer você repensar alguns padrões da sua própria vida, né? Então, a nossa live de hoje é como e por que repetimos os padrões familiares, e a nossa abordagem hoje vai ser uma abordagem mais sistêmica, né? Nós temos uma linha bastante psicanalítica, eu gosto muito de Jung, eu gosto muito da bioenergética, eu trago muitos approaches dessas linhas teóricas, mas hoje, especificamente, a gente vai fazer uma abordagem bastante sistêmica, que vai ser agora um pouco da nossa pegada durante esses dias, tanto aqui quanto nas quintas-feiras com as meninas. Aliás, quinta-feira a live tá incrível, né? Eu vou pegar o título aqui para vocês. Soninha tá de férias, então ela não vai estar na live. Deixa eu ver aqui que já vou mandar para vocês o peso dessa live eita, quero, vou achar aqui. É tanta coisa nesse computador. Ó. Então, o que vai rolar? Percepções infantis do mundo adulto, né? Então, vai vir essa percepção, como que a criança enxerga o universo do adulto, como que ela interage com esse universo. E isso ajuda a gente a entender também como surgem as nossas feridas na infância, ou como nós podemos evitar, né? Ou como nós conseguimos perceber como as crianças interpretam, né, esse mundo adulto. Então, babes, vamos ao nosso tema de hoje. Esse é um tema muito interessante, né? E é um tema bastante profundo, e eu posso dizer para vocês que eu, enquanto estudava e reestudava esse tema, né, foram caindo fichas, aviões, discos voadores e várias coisas na minha cabeça, né? E eu vou começar então a conceituar com vocês o que Bert classifica como padrões familiares, esses padrões que são repetitivos. Então a gente tem doenças, vícios, bigamia, adultério, suicídio, assassinato, aborto, falência, dívidas, acidentes e separações, entre outras coisas, mas essas são as principais. Então, esses são padrões que nós conseguimos perceber dentro de uma linhagem como fatos, tá? A constelação, ela não trata características pessoais, tipo, distúrbios emocionais. Em que sentido? Os distúrbios são consequência dos fatos, tá? Então, mas o que a gente trata como padrões de repetição são fatos em si. Então olha, a família sempre tem alguém morrendo do coração, as pessoas morrem cedo, ou existe sempre repetições de assassinatos, ou as mulheres da família sempre têm abortos espontâneos. Tem um histórico repetitivo de câncer de mama na família. Então, falências, as pessoas montam empresas e falem, né? Então, tem todo esse processo que você percebe como um padrão de fatos que acontecem repetidas vezes
de forma transgeracional. Então, de uma geração a outra, de uma geração a outra, você vai percebendo esses padrões. Já a bigamia entra nisso? Entra. Divórcio entra? Entra. Aborto entra? Entra. Tem todos esses fatos que estão ligados à dinâmica da família. Tony, bem-vindo. Miriam, bem-vinda. Dione, bem-vinda. Glaucio, meu amor, bem-vindo. Todos vocês são meus amores. Muito obrigada por estarem aqui. Então, agora que nós entendemos quais são esses padrões que nós estamos falando e que esses padrões repetitivos são fatos, não é assim, eu sou muito ansiosa. Ansiedade é uma consequência de uma disfunção, né, de um comportamento, de um padrão que pode ser que vem através da repetição de um padrão familiar, mas não é isso que trata a constelação. A constelação vai tratar de fatos, tá? Então é isso que eu quero que fique claro. E por que repetimos, né? Por que nós repetimos os padrões familiares? A gente já sabe, né? Quem trabalha com terapia já está com muito contato com esse conceito da lealdade. Eu repito por lealdade. Ok. Mas isso acaba sendo um pouco raso, tá? Tem muito mais por trás disso. Quando a gente vai estudar esse livro aqui, que é fantástico, né? Que é A Simetria do Amor, A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger, a gente consegue categorizar de uma forma muito mais profunda como que se dá essa questão da lealdade, tá? A lealdade não é só, porque a gente entende o processo de lealdade como um processo de amor à família. Então, eu amo tanto que eu vou ser leal, e parece ser até uma coisa honrosa, né? Parece ser até uma coisa honrosa repetir esse padrão de lealdade. Então tá lá, poxa, mas ele repete isso por lealdade, né? A questão dos vícios também, né? Então aquela família que todo mundo tem problema com álcool, todo mundo tem problema com cocaína ou qualquer tipo de droga, e aquilo vai passando de forma geracional. É óbvio que nesse momento a gente não está falando das coisas boas. Nós estamos aqui tratando, né, através dessa visão da constelação sistêmica, nós estamos vendo as agruras desse sistema. A gente está olhando para aquilo que não é bom, porque é isso que a gente precisa tratar, é isso que a gente precisa olhar com carinho. Aquilo que é bom a gente agradece, né, e a gente transmite de geração em geração esses valores, essa forma de viver, essa forma de encarar a vida, né? E aí isso vai se perpetuando de uma forma positiva. E é muito interessante a gente perceber, então, que o fato real... minha mamãe tá na live, bem-vinda, vou até acenar para ela. Olha que coisa, mais linda, mais cheia de graça. Dona Ana Martins, bem-vinda, mames. Que bom que você tá aí, obrigada. Iris, obrigada por estar aqui também. Leonice, seja bem-vinda. Então, meninas e meninos, o que na verdade, essa questão dos padrões de repetição familiares, eles são, na verdade, um grande padrão de denúncia. Oi, mamãe, beijo, minha flor de formosura, né? Então, anota, gente, pega aí o caderninho, né? Tá com o caderninho na mão? Anota isso, que isso é básico para o terapeuta ir mais fundo. Na verdade, né? Quando repetimos um processo, ainda que tenha, né, a manifestação da lealdade, o que nós estamos fazendo ao repetir um padrão é trazer para a família, para o clã, o processo da denúncia, né? E denunciar o quê? Nós vamos denunciar tragédias, exclusões, injustiças, segredos de família, dores não vivenciadas. Então, esse é o processo de denúncia. Então, eu vou denunciar tudo aquilo que ficou lá na cloud, lá na nuvem, né, da consciência sistêmica daquele clã, né? Então,
tudo que fica escondido, tudo que fica abafado, tudo que não é dito, tudo que não é visto, né? Tudo que não é acolhido, todas as tragédias que não são vividas, todas as dores que não são exauridas até o fim, quando não é feita uma compreensão emocional e vai colocando as coisas para debaixo do tapete, isso vai se arrastando e ficando nessa nuvem do clã, né? Que a gente vai chamar de consciência arcaica. Dentro dessa consciência arcaica, eu vou explicar para vocês o que é consciência arcaica. Anota aí o que é consciência arcaica. A consciência arcaica é a memória, né? A memória desse clã é o passado, o presente e o futuro, né? Tudo aquilo que diz respeito ao clã vai para essa cloud, vai para essa nuvem, vai para esse drive, né? De memórias, né? Então, todos os afetos e os desafetos, todas as dores, todas as tragédias, todas as coisas vão para essa cloud, vão para essa nuvem. E essa nuvem, essa cloud, essa memória arcaica, dentro dela existe uma coisa, que é uma balança, que é a balança da justiça. A consciência arcaica, ela não aceita a injustiça. É por isso que nós acabamos por denunciar de forma geracional, até que aquela dor se dilua de geração em geração, que aquilo vá se amenizando, né? Conforme o comportamento dessa família, conforme encaramos essa dor e esse processo, conforme trabalhamos sobre essa memória arcaica, nós vamos diluindo, ou se nós somos apegados a esse padrão, nós vamos perpetuar eternamente, né? Então, o que consiste nessa consciência arcaica? Os valores do clã, né? Os valores de etnia, os valores culturais, os valores do país, né? Todas as regras de bem viver ou de mal viver daquele grupo que pertence. E toda vez que você desobedece às regras desse clã, é meio que como se você tivesse que lidar com uma culpa tremenda, porque qual é o aviso que você está indo contra a energia do clã, contra essa consciência arcaica? O sentimento de culpa de fazer diferente, o sentimento de culpa de ser diferente, o sentimento de culpa de ser a ovelha negra, de pensar diferente de todo mundo, de, em certos aspectos, não reproduzir aquilo que o clã vem reproduzindo, né? Então, essa consciência arcaica, ela é a balança da justiça do clã, porque o espírito do clã, ele não aceita a injustiça. Então, se alguém foi excluído, essa dor fica na memória do clã. Se houve um assassinato em família, essa dor do assassinato fica na memória do clã. Se a bigamia acontece, se um homem decide, isso foi muito comum em tempos antigos, né? Se um homem decide ter duas famílias, isso é muito doloroso para ambas as famílias, né? Para os filhos de um clã, para os filhos de uma família desse marido bígamo e para os filhos da outra esposa desse mesmo marido, né? Toda essa dor, né, de uma família dividida em dois, de um homem que se divide entre duas famílias, toda essa dor fica registrada nesse drive, nessa nuvem, né? Nessa consciência arcaica que tem lá todos esses valores. E aí, essa dor, ela tem uma energia pulsante, ela fica pulsando no campo sistêmico, é como se fosse um pulso, ele fica ali, a dor fica pulsando, e quanto mais negada, quanto mais segregada, quanto mais ela for posta debaixo do pano, mais força essa memória tem dentro do campo familiar, tá? E como dentro de todos nós existe um senso de justiça, né, que é interna e inconsciente, essa balança, ela nos obriga, né, ou obriga aos novos membros do clã, né, aqueles que vão chegando posteriormente, a compensar, a pagar essas dívidas, a denunciar essas dívidas, né? Porque isso é a própria manifestação do direito do pertencimento, né?
Por mais que conscientemente você diga assim, mas eu não tenho dívida nenhuma, não tenho nada a ver com o que aconteceu no passado da minha família, eu não tô nem aí porque o meu pai fez, porque minha mãe fez, porque meu irmão fez, porque o meu bisavô fez, e meu bisavô roubou terra e assassinou não sei quem, eu não tenho nada a ver com isso. Você de fato não tem nada a ver com isso, mas isso pulsa no seu campo, né, sistêmico familiar. E é por isso que os padrões vão sendo repetidos. E como dentro de todos nós tem esse senso de justiça, essa balança, né? Então, os novos membros que vão chegando vão o quê? Pegando parte dessa dívida para que ela seja denunciada. Então, através, né, você fala assim, nossa, meu Deus, mas esse menino era tão bom, por que de repente agora aparece viciado em droga, né? Por quê? Porque traz uma denúncia, Tem outros fatores também que a gente vai destrinchar aqui, tá? Gente, tá tranquilo? Tá pesado o conteúdo? Vocês estão conseguindo entender? Se vocês estão curtindo, se tá bacana, coloca aí um coraçãozinho, diz que tá jóia, põe um joinha. Se alguém tiver com dúvida, não tiver entendendo alguma coisa, por favor, pode colocar aí no chat, a gente tá aqui para isso, tá bem? Eu sei que é um conteúdo, eu fui um pouquinho mais fundo hoje porque eu me empolguei nesse estudo, muitas fichas caíram, muitas coisas incríveis, né, que foram acontecendo nesse estudo, e eu gosto sempre desse feedback de vocês, já que eu não estou vendo a carinha de ninguém, eu sou uma pessoa muito interativa, eu preciso de feedback, preciso saber se vocês estão conseguindo me acompanhar. E, como eu disse, gente, hoje é um dia de caneta e papel, porque daqui saíram muitos insights e muitas coisas que podem, apenas com o dia de hoje, nesse aulão que a gente está dando aqui, né? Pesado, mas entendível. Ai, meu Deus, que bom que dá para entender. Ai, como não entender essa professora master? Ai, vocês são lindas, obrigada. Vocês são muito lindas. A Rob colocou muito curioso mesmo. Bom, tem gente que tá falando que tá tranquilo. É isso. É um conteúdo que mexe com a gente, né? Vou assistir tudo agora porque cheguei agorinha, já amando. Que bom, que bom. Não perdeu muito, não. Sim, tá? Tô desenvolvendo aqui alguns conceitos, mas vai dar para você acompanhar daqui. Nada do que eu já não esperava. Ai, Glaucia, é doida. Gente, e eu tomando kombucha, eu sou muito chique, né? No meu copo Relax da Master. Gel, não é lindo? Toda semana aulão. Gente, é isso, é aulão mesmo. Por quê? Porque nós é o quê? Nós é the books on the table. É livro em cima da mesa, é estudando, é trabalhando, é produzindo conteúdo. Por quê? Porque a gente ama isso, a gente faz porque ama, né? Então é por aí. Entendemos então o que é a consciência arcaica, que a consciência arcaica trabalha dentro de uma balança da justiça, ela precisa de compensações, e entendemos então que as repetições de padrões são nada mais, nada menos do que denúncias, né, das tragédias, das exclusões, das injustiças, dos segredos familiares e das dores não vivenciadas, e que são manifestadas através de padrões como doenças, vícios, bigamia, adultério. A gente já falou isso aqui. Não pode mais zoar minhas tâmaras. Não posso sim, vou zoar. Por quê, Marcinha? Porque eu te amo, mulher, e você é muito chique. Um dia eu vou aparecer aqui, ó, comendo tâmaras, só pra te zoar. Tem que achar tâmaras aqui em Portugal, mulher. Isso é coisa de mulher chique, muito chique. Mas vamos lá. Então, e o que é mais interessante, quando essa balança da justiça dentro, né, que está dentro da consciência arcaica, ela está em desequilíbrio, ela nos obriga a compensar, né, as dívidas do clã por um direito ao pertencimento, né, mesmo que você sinta que não tem nenhuma dívida, e não nos autoriza a viver a nossa própria vida antes de servir ao clã. Presta atenção. Toda vez que existe um processo repetitivo de denúncias, né, dentro do sistema familiar, é a própria consciência arcaica
é a própria consciência arcaica não nos autorizando a viver a nossa própria vida antes de servir ao clã. Existem duas formas de você servir ao clã, tá? Uma, diluindo a dívida, né? Conseguindo diluir a dívida, e a outra, representando aquele que foi excluído, que foi traído, que foi assassinado, que foi ferido, tá? Então existem duas formas de você lidar com isso. Você pode ajudar na diluição dessa força, desse campo de força, né? Ou você pode perpetuar esse campo de força, você pode ainda fortalecer ainda mais, tá? Então, fizemos essa introdução. E aí eu vou falar dessa força, desse campo, tá? São pequenos conceitos para que a gente consiga compreender tudo que eu vou dizer hoje aqui. Então, quando eu tenho a consciência arcaica pulsando, né, por conta da denúncia de um padrão, né, da denúncia de uma dívida por uma repetição de padrões familiares, né, eu tenho então os tipos, né, de denúncia. E como que a gente entende esse tipo de denúncia? Existe a denúncia que ela é pulsante, que ela tem uma força muito grande, e existem as denúncias que têm uma energia mais fraca, por conta do tipo de fato, tá? A Fátima perguntou, como representar o excluído? Depende, né? Depende de que tipo de exclusão foi feita, né? E como isso vai ser pego pela pessoa que chega, tá? Então, uma pessoa que foi excluída do sistema porque ela não se encaixa, por exemplo, em termos das profissões, né? Isso pode gerar um processo na área da direção, né? As pessoas não conseguirem se formar, não conseguirem ir para frente. Então, são várias formas de representar uma pessoa excluída. Então, um filho que não nasceu, um aborto que aconteceu, ou um familiar, né, que é mal visto, que é a ovelha negra e é excluída do sistema. Então, isso acaba reverberando nos pequenos. Mas nem todos os pequenos vão pegar. É isso que a gente vai explicar aqui. Eu não tenho exatamente como te dizer. A gente precisa analisar a situação em si. Eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão conseguir compreender como isso funciona, tá? Então, ficamos tão aflitos de sair do emaranhado que esquecemos de perceber o que está embaixo do pano, que o que está embaixo do pano é justamente a denúncia, né? E como eu já falei, a denúncia da tragédia, da exclusão, da injustiça. Essa alma do clã, que é que alimenta essa consciência arcaica, são os fios que conectam os membros do clã e que não aceita essa injustiça. A alma do clã não aceita essa injustiça, né? E ela exerce força sobre os novos membros do clã, que tem como missão a manifestação daquilo que foi negado, né? Então, essa força ela é exercida sobre os novos membros do clã. Vai sempre repetir, aí você fala assim, mas essa pessoa aqui, vamos dizer assim, uma pessoa que roubou, né? Ela roubou e foi excluída do âmbito familiar, ela não foi perdoada, não foi visto por que ela roubou. Aquilo, não estou falando que não tem que ser punido, né? Mas aquela pessoa foi tirada, como se ela não existisse. Acaba que dentro de uma ou duas gerações, essa energia volta, alguém vai fazer a mesma coisa que o bisavô fez, né? Que o tataravô fez, que o tio fez. E aí, essa denúncia, né, de exclusão através do fato em si. Então, é um exemplo aqui que eu estou dando. Então, essa criança vem e se conecta com esse lugar de falta, com essa energia pulsante de justiça, que não importa o que tenha sido feito, essa pessoa não pode ser excluída do sistema, ela precisa ser educada, mas não excluída, né? Então, nesse pulsar, essa criança traz para si e ela vai fazer justiça. Ela vai, então, repetir aquele ato e aí
é o momento do clã. Como que esse clã vai agir? Ele vai excluir novamente ou ele vai ajudar a diluir essa dor, compreender por que isso aconteceu, entender os motivos, tratar, a família se unir em torno disso para resolver, para não colocar isso debaixo do pano, não fingir que isso não aconteceu, não fingir que isso não existe, né? Então, toda vez que eu finjo que uma coisa não aconteceu, quando eu gero um segredo de família, eu crio uma força no campo de potência. Tudo que digamos assim, olha, o divórcio tem muita força? Não. O divórcio tem média e fraca força. Por quê? Porque o divórcio não é uma coisa que se coloca debaixo do pano. Mas um assassinato, normalmente, né, isso é colocado debaixo do pano. Digamos lá que a bisavó assassinou o bisavô. Ele bebia e batia nela e fazia um monte de coisa. Então tem dois padrões aí, ó. Tem a bebida, né, e tem a avó que não aguenta e vai lá e mata o bisavô, né? A bisavó vai lá e mata o bisavô. E aí, o que acontece? Esconde-se o fato. Quando você esconde o fato, quando vira um segredo de família, é como se o campo entrasse em pulsação. Bum, bum, bum. Aquilo bate com muita força. Aquilo gera um campo de força, né, dentro da alma do clã, clamando por justiça, clamando para que aquilo seja visto, para que todos sejam incluídos. Ninguém pode ser excluído, não pode haver um segredo de família. As coisas precisam estar às claras. Então, essa é a diferença. E quando vem um membro novo para o clã, eles têm essa função de manifestar o negado. Esse é o objetivo da repetição. Denunciar para o clã ganhar consciência, trazer luz ao que ninguém quer ver. Então, quanto mais, se a sua família é aquela família que não quer discutir relação, que não quer saber do passado, que as pessoas têm dificuldade de contar as histórias, são esses lugares, os lugares mais propícios a padrões de repetição, onde as pessoas não conseguem sair, né? Então, falências, obesidades, assassinato, fracasso financeiro, tudo isso vai entrando nesse ciclo e ninguém olha para a origem. É uma escolha. Quando não tem digamos assim, um estrago muito grande, a maioria das pessoas tendem a não querer encontrar a causa da denúncia. Porque não está fazendo nem tanto mal assim, a gente vai mexer com isso para quê? Deixa lá. Né? Abortos também. Abortos repetitivos também. Também é um padrão familiar repetitivo. Se você pode, por exemplo, você, né? Por exemplo, na minha família, eu e a minha irmã sofremos abortos repetitivos. Eu não sei se isso aconteceu antes. Na minha família nunca se falou sobre isso. Mas a gente já percebe um padrão de repetição. Né? Então, eu passei por isso, a minha irmã também passou por isso. As duas. Né? Então, abortos sucessivos. Então, assim, quando você começa a ver um fato recorrendo em vários membros da família, existe uma causa, existe uma denúncia, existe um padrão, né, em denúncia. Aborto que foi escondido, isso pode se repetir? Pode. Quanto mais escondido, foi o que eu falei aqui, mais força tem. Quanto mais eu escondo, quanto mais o clã abafa, mente sobre as coisas, esconde, mais a alma do clã pulsa em injustiça, pede. Minha família tem inúmeros casos de separação entre casais. Isso, Simone, a separação, ela tem uma força menor. Por quê? Porque é às claras. Então, todo mundo sabe o que se passa, né? Então, tem uma força menor. Você pode lutar contra essa força se você for uma alma forte. E eu vou falar disso aqui para vocês. Gente, hoje tá aulão, hein? Caneta, papel, aulão da GEL. Hoje é aulão. Ó, meus papel, tudo, tudo os coloridos desenhados aqui, que eu fiquei doida com esse livro. Fiquei doida com essa organização da minha cabeça aqui para vocês. Bora.
E aí, o que é essa denúncia, né? Denunciar para o clã ganhar consciência, trazer luz ao que ninguém quer ver. E isso é o que entope o fluir da vida. Quando eu tenho padrões repetitivos, denúncia, 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 ninguém quer olhar para isso, vai entupindo o fluxo da vida. E aí o que vai acontecendo? As pessoas vão perdendo a vontade de viver, vão entrando em marasmo, vão entrando em processo de entrega. Essa é a consequência do cano entupido do clã. Por isso que a denúncia vem com força. Quanto mais marasmo, quanto mais procrastinação, quanto mais você entra naquele flow baixo, não produz, não consegue ir além das limitações daquele clã, quanto você não consegue, né? Você fica ali preso naquela areia movediça, a vida não flui, não vai. Por quê? Porque as denúncias estão sendo feitas no sistema e ninguém está olhando para isso, ninguém quer encarar as coisas. E aí vai entrando esse processo de areia movediça nas gerações subsequentes, né? Vai todo mundo afundando nesse processo de letargia, né? A falta de vida, tá? Então, fiquem com isso, isso é muito importante. Isso é um sintoma, tá? Pessoas perdidas que não conseguem arrumar um prumo, não conseguem entender por que estão aqui, não têm senso de missão, ficam ali patinando. Elas estão representando essa energia, né, da alma do clã, que está conectando todas essas pessoas, né, dentro desses processos, dessas injustiças, né, e clamando pela manifestação do negado, né? Então, isso é o que vai entupindo o fluir da vida. E aí as perguntas começam a acontecer. Quer dizer, quantas pessoas da família vão morrer de acidente? Né? Isso é uma denúncia. Quantas pessoas vão morrer de ataque cardíaco? Quantas pessoas da família vão falir empresas? Quantas pessoas da família vão morrer assassinadas? Você começa a fazer essa pergunta, né? Eu tô negando, eu não quero ver, as tragédias vão se acumulando e elas vão sendo repetitivas. Qual é o padrão? O que esse padrão está denunciando? Qual é a denúncia que está sendo feita no seu sistema familiar, né? E aí, os jovens vêm para manifestar o negado e para promover a consciência, né? Eles vêm para fazer o quê? A integração, a compensação e a diluição do conteúdo. Não existe outra forma de lidar com o conteúdo. O que é o conteúdo? O fato, né? Então, os fatos que são negados, eles geram conteúdos, né? São esses fatos que são conteúdos, e esses jovens, os que vão chegando, eles vão chegando para negar, para promover a consciência do negado. E ou a gente integra, ou a gente compensa, ou a gente dilui. E eu vou explicar isso melhor aqui para você. Na constelação, como eu já falei, nós tratamos fatos. Se não tivermos como saber o que houve, a repetição acontece como denúncia até que percebamos o padrão. Porque muita gente vai dizer assim, mas eu não sei a história da minha família, eu não sei o que aconteceu. Presta atenção na geração em que você está, nas gerações mais próximas. Pai, mãe, avô que você convive, tio, primo, né? As pessoas mais próximas. Você pode abrir a sua antena e tentar perceber quais são esses padrões. Né? Quais são esses padrões? O que acontece? Existem coisas que são muito pontuais. E como eu falei, divórcio, adultério, essas coisas têm força média fraca. Isso vai depender da sua força interior. Pegar isso ou não para você. Por quê? Porque isso está às claras. É algo que pode ser elaborado. Eu vou explicar como é que a gente dilui isso, né? E a diluição vem sempre através da consciência. Eu preciso ter consciência. Por que a gente faz a constelação? Porque a constelação é uma forma de você ganhar consciência sobre um padrão e modificar a forma como você vê aquela pessoa, né? Então você vai lá e constela a sua relação com o seu pai. E aí você percebe uma dor do seu pai. E aí você fala assim, tá, eu entendi.
Então, é apenas o ganho da consciência, a mudança, é uma fala nova com relação a essa relação que vai mudar toda uma geração. Saindo da infantilidade e indo para a maturidade. O que é uma alma fraca e uma alma forte? E essa é a grande diferença. A alma fraca é a alma infantilizada. É a alma que não consegue perceber os padrões. E quando uma única pessoa percebe, mas o restante não quer nem falar sobre. Miriam, é dificílimo. E eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque quando você enxerga, você vai entender que você vai perder muita coisa, né? Você não vai ser compreendido pela família. E mudar, você vai ter que viver essa dor de um certo afastamento, né? Um afastamento amoroso e respeitoso, porque você precisa e tem que continuar amando a sua família, mas você não precisa participar, né, dessa repetição de padrões. Só que muitas vezes a própria família não vai aceitar a sua mudança, não vai aceitar a sua prosperidade, não vai aceitar a sua felicidade, não vai aceitar o seu sucesso. Porque isso fere, né? Faz com que ela tenha que olhar para aquilo que ela está negando, né? Além da constelação, a hipnose sistêmica também mostra, trata esses padrões. Sim, Rob, e foi a minha primeira formação, né? Que é a mesma, você fez a mesma que eu fiz, que é com a Silka Maluca, que é uma excelente professora, né? Então eu me apaixonei pelas relações sistêmicas por conta da hipnose sistêmica, que ela tem a mesma função. O que eu gosto da constelação, principalmente da aquática, é que o campo ele fica muito claro, não tem espaço para o mental, nem para uma manipulação da nossa própria mente. Porque dentro da água ali, né, aquilo vai fazendo aquela movimentação e aquilo vai acontecendo e você não tem controle sobre aquilo. A água capta a energia do clã, todo esse movimento de justiça, né, da memória arcaica, né, e aí aquilo vai acontecendo. É muito incrível. Eu realmente sou apaixonada pelas duas formas da gente enxergar sistemicamente. E a hipnose sistêmica, ela traz essa capacidade de ir um pouquinho mais no nível inconsciente, né? E tratar esses padrões num nível mais inconsciente e fazer uma reprogramação. É muito lindo, né, Rob? Muito lindo esse processo, né? E então, Miriam, é isso. O que acontece é que, por conta de só você perceber, você vai sentir muitas vezes uma sensação de que, eu quero desistir, né? Também, não quero, isso dói muito. A gente vai falar disso aqui. Gente, será que eu consigo falar? Tem 15 minutos só para acabar essa live? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Então, eu estava falando da alma forte e da alma fraca, né? A alma forte é a alma que tem coragem de fazer o que você está falando, Miriam. É olhar para o padrão, olhar para a causa do padrão, olhar para a denúncia, entender o que está acontecendo, tomar uma atitude para fazer diferente, né? E a alma fraca não, ela vai ter um comportamento infantilizado, né? Ela vai negar aquilo que está acontecendo, ela vai preferir, né, entrar num processo de preservação da inocência, né? Então, a preservação da inocência, acho que vai ter que rolar parte 2, né? Eu acho que sim. Então, a gente fica sujeito a essa força, né, por conta da inconsciência dos processos sistêmicos, da existência da memória que está nessa memória arcaica do clã, né? Isso aí, Glaucio, reivindicar parte 2. Eu acho que vai ter, gente, porque cara, eu tô arrepiada com tudo aqui. Foi muito legal, assim, foi muito bacana aqui. Então, por que eu fico sujeita a isso? Por que eu fico sujeita a isso? Por conta da inconsciência dos meus processos sistêmicos, e nem sei sequer o que é uma memória arcaica, né, do clã, e não tenho ideia de quais são as questões do clã. E o segundo motivo é
por conta da minha imaturidade, da minha forma de amar, né? Que é o amor infantil, que preza pela preservação da inocência. Gente, só o assunto preservação da inocência dá 5 lives, mentira, dá uma live. Esse assunto é bafônico, é ficha atrás de ficha, é disco voador atrás de disco voador, é bomba atrás de bomba, mas é libertador, é um troço de outro planeta. É muito interessante a gente entender, né, que essa preservação da inocência é a forma de amor cego, de quem não vê com clareza e quem não vê o custo desse amor cego, né? O amor cego é o desejo de ficar bem na fita. Então, eu não quero me estressar, eu quero ser a boazinha, eu quero que tudo fique como tá, eu não quero ser vista como uma pessoa que causa confusão nem problema. Eu sou a vítima, eu sou a pessoa que tô aqui apaziguando, eu quero ficar quieta, né? Eu fico ali, eu sou a inocente, eu sou a boa, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, disso. A gente estava falando da questão da mulher e do biso e da bisa, né, da bisa que mata o biso lá. Então, coloca aquilo ali debaixo do pano, aquilo vira um segredo de família. A força no campo, então lembra que eu falei, né? A força pulsando ali no campo, pau, 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 alma fraca, que é essa alma aqui que eu falei, que é inconsciente dos processos sistêmicos, da existência da memória arcaica do clã, que não tem consciência das questões do clã, que tem essa imaturidade na forma de amar, é infantil e presa pela preservação da inocência, que é ser o inocente, o bonzinho, aquele que tá bem na fita com todo mundo, né? Essa pessoa é a pessoa, né, que vai ser cúmplice com o crime. Vocês entendem o que eu tô falando? Todo mundo que quer se preservar nesse processo de inocência, né, não quer mexer, não quer curar, não quer olhar. A Bela falou, conheço tanta gente assim na minha família, eu entro num incômodo nessa hora. Porque você incomoda essas pessoas te incomodam, né? E tá tudo bem. Se a gente começa a entender que é só um processo, né? E que você tem função, e qual é a sua função? Sua função é trabalhar na integração, na compensação e na diluição. Você está consciente. Então, a gente chama as pessoas que têm consciência do que acontece no clã e não tem medo do confronto, são as almas fortes. E as pessoas que estão nessa imaturidade, querendo estar no jardim da inocência, né? Eu não tenho nada a ver com isso, está tudo bem, e a paz do, né? Como diz o meu marido, tem um negócio aqui em Portugal que eu acho muito interessante, que fala sobre a paz podre, né? Então aqui tem muito disso. As famílias se odeiam, as pessoas querem se matar, falam mal uns dos outros por debaixo do pano, mas quando se encontra, né? É aquele sorrisinho, é tudo bem, é a paz podre. A paz podre, ela é esse alimento, né? Para que essa força, esse pulsar da injustiça que fica ali na memória do clã, na alma do clã, fique pulsando cada vez com mais força. E aí é preciso que você tenha uma alma muito forte para não trazer para si, para não se sintonizar, né, com essas tragédias, com essas injustiças, com esses padrões. É preciso que você esteja muito forte para romper com isso. E como que a gente vai romper? Eu vou explicar, mas não é agora ainda. Não é agora ainda. É um termo aqui de Portugal, paz podre. Fala, ih, é paz podre. A gente fala assim, essa família aí, ih, é paz podre. Parece que tá todo mundo em paz, mas é uma paz podre. Se as pessoas tivessem noção do quanto isso é terrível para as famílias, o quanto isso torna as famílias fracas, o quanto isso enfraquece geracionalmente, vai tirando todo o poder da família, o poder de deixar um legado, o poder de construir, o poder de
ter função, né, de ser uma família que deixa marca, uma marca positiva. Se as pessoas tivessem ideia, elas iam sentar na mesa para resolver os seus problemas. Elas iam sentar para contar a história dos antepassados. Os pais, os avós, os bisavós contariam as histórias. Fariam com que todos fossem incluídos. No momento em que eu escondo um segredo de família, no momento em que eu finjo que não existiu um filho que faleceu, no momento em que eu finjo que não aconteceu um roubo, eu estou excluindo aquela pessoa. Eu estou dizendo ela não existe, ela não faz parte, né? Então, isso afeta muito, né? De forma geracional. Isso vai enfraquecendo a prole, vai enfraquecendo o poder de construção geracional da sua família. Por quê? Tudo por uma paz podre. Tudo porque eu quero ser o inocente, o bom da fita. Porque eu quero ser o bonzinho, né? Porque eu quero ser aquela pessoa que não meto a mão na cumbuca de nada, né? E por isso é que esse padrão ele vai vir para mim, né? E eu vou ter que negociar, né? Com a minha consciência e com a minha força, né? Então, assim, como que eu faço essa negociação, né? Tem duas, eu coloquei aqui, e é muito interessante, a gente pega isso, que isso é muito importante. Como que eu faço essa negociação, né? Para não absorver isso? Primeiro, eu preciso aceitar, entender que eu não posso fugir disso. Então, eu não posso fugir da história da minha família, né? Eu preciso aprender a negociar com essa energia. Eu preciso entender como isso funciona, né? Eu começo a exercer o meu livre-arbítrio de verdade, porque aí eu posso olhar para aquilo e dizer assim, caramba, isso é um padrão que acontece na minha família, por conta disso, disso e disso, essa é uma denúncia de tragédias assim, assado, nananã. Deixa eu incluir essa pessoa e perdoar essa pessoa e trazer ela de volta para cá, né? Ou entender que algo aconteceu e eu vou me harmonizar com os meus antepassados, ainda que eu não saiba o nome deles, né? E a alma do clã começa a se acalmar, né? E aí a minha alma pode começar a se separar da alma do clã. Eu começo, então, a submergir na minha nova identidade. Eu consigo ser uma pessoa mais real, eu consigo ser mais eu, e isso tudo vem através de um processo de maturidade. Quais são as outras coisas que a gente acaba fazendo? Ou eu repito sem mudar nada, em busca do pertencimento e da inocência. Então é aquela coisa assim, dane-se, a minha família é assim, eu sou assim, e a minha mãe teve câncer, eu vou ter também, meu pai faliu, eu vou falir também, e a nossa família é assim mesmo, e tudo é isso, e aí você se sente pertencente, né? E você, nesse aspecto, vai lá em busca da inocência. Eu tenho a frase pra gente, eu acho que eu vou parar por aqui, né? E outro ponto também, quando eu tenho repulsa pelo que acontece e resisto, a força do campo é maior em cima de mim, tá? Então, quando eu falo assim, que eu entro num processo de negação e de exclusão, quando eu falo assim, eu não quero ser igual ao meu pai era um idiota, meu pai era um mau caráter, meu pai era um filho da puta. O que acontece? Quando você resiste, quando você diz, eu não quero repetir isso, eu tenho asco disso, é justamente a maior força que vai atuar sobre você. Porque você está indo contra aquela exclusão, você está indo contra aquela injustiça. Qual é a grande injustiça? É a exclusão, é colocar para fora uma pessoa que não pode ser posta, não importa o que ela seja, né? Então essa é a justiça da memória do clã, da memória arcaica. Então, o que eu preciso fazer é entender que eu não posso fugir disso e que eu preciso negociar e me harmonizar com tudo que aconteceu na minha família, né? E qual é o grande candidato, né, a ficar repetindo e repetindo e repetindo padrões, padrões, padrões? Justamente, né, aquele que busca a inocência. E eu vou explicar melhor o que é esse padrão de inocência na próxima live, parte 2, né?
vai ser essa live, parte 2. Terça-feira a gente vai continuar o assunto, porque eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho 4 folhas para falar disso aqui, tá bom? Então, esse processo, gente, de preservação da inocência é o que mais faz com que você vá para a repetição de padrões. Por quê? Porque você se sente até feliz. É aquilo que a gente estava falando assim. Ai, meu Deus, eu sou leal ao meu padrão, né? Então, é aquilo que a gente está falando assim. Só os inocentes reproduzem padrões. Só os que querem parecer inocentes, na verdade, reproduzem padrões. Vocês vão entender por que eu estou explicando isso. Só os que querem parecer inocentes, porque ninguém é totalmente inocente. Então, só os que querem parecer inocentes, né, reproduzem padrões. Então, fazem os votos do eu também, fazem os votos de tomar para mim. E o que é isso? Os votos do eu também meu pai infartou, eu também. Minha mãe teve câncer, eu também. Né? É como se fosse até bonito, né? E o voto de tomar para mim acontece muito com crianças pequenas. Então, a mãe tá triste, a mãe tá doente, a mãe tá vivendo uma sexualidade frustrada. A criança vai e tenta compensar, né? A gente falou muito disso sobre um caso que eu li até no livro e trouxe para vocês, eu não sei se foi no livro. É a questão da mãe que estava mal no casamento com o pai e estava insatisfeita sexualmente, e a filha vai, honra a mãe, tendo uma exacerbação da sua sexualidade antes do tempo. Então ela honra a mãe dizendo assim, você não está feliz, então eu vou viver por você, né? Então eu vivo a sua sexualidade, eu te honro através disso, né? Ou aquela criança que vê a mãe, uma morta-viva se matando, uma pessoa definhando ali, infeliz, e aí essa criança vai e tem uma doença terminal, fala, deixa que eu morro por você, mãe, eu me sacrifico, eu vou morrer em nome de ser amado, em nome de ser importante, né? Em nome de ser visto como um salvador naquele sistema. Só que isso não é uma força, isso é uma fraqueza, porque eu me coloco ali como o inocente, né? Para me sacrificar pelo sistema, sendo que isso não vai curar o sistema, né? O que vai curar o sistema é a maturidade do sistema, é esse sistema ser olhado com amor, e a despeito de toda dor, a despeito de todo o erro, e a despeito de todos os crimes, e a despeito de todas as vergonhas, esse clã se aceitar, esse clã se proteger, né? Então, isso é muito importante que a gente veja, né? E essa força do campo sobre a nossa personalidade, sobre a nossa força ou a nossa fraqueza, sobre o nosso comportamento maduro ou sobre o nosso comportamento imaturo, como alma, como ser humano. A Glaucia colocou, a gente consegue cortar essa repetição, pois tenho certeza que consigo cortar 3 padrões. Com certeza, Glaucia. Tem a ver com essa força de alma, com essa decisão de enxergar, mas é preciso olhar. Por isso a terapia é tão importante. Por isso fazer terapia, por isso o autoconhecimento é tão importante. Porque quando eu entro no processo de autoconhecimento, eu vou identificando esses padrões, eu vou identificando as denúncias, eu vou entendendo, eu vou perdoando, eu vou aceitando, eu vou incluindo de volta pessoas que eu tinha excluído do sistema. Então eu vou diluindo a energia da força do campo, e eu não vou repetir mais, até que aquilo se dilua a tal ponto que ninguém nas próximas gerações sinta a força desse ato, desse fato, né? Então, isso é muito importante. Não é uma mágica que a gente faz na constelação, nem na hipnose sistêmica. Não tem uma mágica. Existe ganho de consciência, existe força, né, de alma, existe você se fortalecer enquanto alma, enquanto espírito, estar forte, potente e consciente e maduro, podendo olhar para todas as discrepâncias do seu clã, para todas as falhas dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, de todos os crimes, de todos os problemas, compreendendo que algumas situações aconteceram dentro de um tempo e espaço, né? Gente, tem tanta coisa para falar da inocência, vou falar na semana que vem, porque não dá para falar rápido. Tem muito padrão interessante que a gente vai se ver
Tem áreas da nossa vida em que a gente está mais maduro, tem outras áreas que a gente está menos maduro, e é importante que a gente comece a perceber como que funciona esse mecanismo da inocência, porque ele é que te arrasta para a repetição de padrão. Vou deixar vocês aí com esse gostinho, essa água na boca, né? Para compreender como é que isso acontece na próxima live, tá bem? E eu vou pedir para vocês gostaram da live? Conta aí para mim. Diz aí a opinião de vocês, compartilhem um pouco comigo, galera. O que vocês acharam da live de hoje? Como é que foi receber esse conteúdo? Esse conteúdo foi de qualidade? Como é que tá batendo aí no coraçãozinho de vocês? Fala comigo, people. Quero ouvir. Quero saber. Como é que estão as coisas? Como é que caiu isso no coração de vocês? Caiu ficha? Já deu para entender? A Rô, gostei, Rô. A Rô colocou aqui. Rob falou maravilhoso. Que bom que vocês estão gostando, né? Queria mais feedback aí de vocês, gente. Vamos participar, tá? Se tiverem dúvidas, adorei, muito valioso conteúdo, maravilhoso. Então, pessoas, eu preciso que vocês compartilhem, né? Espetaculoso, meu marido. Nossa, isso é muito importante, ter mais vida com qualidade. Vamos ganhar consciência, perdão, gratidão, negociação, harmonização. Muito grata, muito bom. A Vera colocou, adorei, muita qualidade. Inocência também está ligado a um não tenho nada a ver com isso, né? Total. Mas não é só, é bem mais profundo, Belinha. Vem na próxima que você vai entender, vai cair um monte de ficha. Sem palavras e muitas fichas. Johnny, amei, guardando parte 2, Robinha. Já na expectativa da parte 2, acho que vai rolar parte 3. Será, gente? Será? Gente, eu vou te falar uma coisa. Tem uns conteúdos que são exclusivos. Tem uns conteúdos que é para minhas alunas lá no Roma Sistêmica. Quer, né? Tem uns negócios que vão acontecer lá. Vocês vão ver essas feras o ano que vem, como é que elas vão estar. Arrepiando a boca do balão. Botando para quebrar. Que o Roma Sistêmica é um processo de olhar para isso que nós estamos trazendo aqui. Então, eu estou trazendo esse conteúdo. Isso é o começo, meninas, do que nós vamos fazer dentro do Roma Sistêmica. Né? Nós vamos olhar para isso, nós vamos olhar com profundidade. O Roma Sistêmica é o caminho de volta para casa, né, da minha essência, para que eu possa me libertar, para que eu possa amar, para que eu possa olhar para o meu sistema familiar e amá-lo do jeito que ele é. Não ficar exigindo que as pessoas sejam do jeito que eu desejo que elas sejam, mas também tendo a liberdade de ser quem eu sou sem culpa, né? Não aceitando que as pessoas abusem ou usem, né, de mim, não aceitando me colocar nesse lugar da inocente, né, só para angariar um carinho, um afago. Não, é uma posição de coragem. Nós vamos fazer esse processo juntas, com coragem. São 6 meses de preparo para que a gente entre num padrão de vida extraordinário em 2023, compreendendo tudo isso. E enquanto isso, a gente vai dividindo aqui com vocês, né, as nossas queridas amigas, as nossas queridas alunas, nossas queridas colaboradoras, né? E vamos fazer uma revolução, né? Fazer a nossa parte aqui nesse processo. A Simônia falou, amei profundamente desde que soube dessa abordagem. A Rob, difícil, mas só assim funciona, aceitando o nosso sistema. Nossa, que afirmação maravilhosa, obrigada. É isso mesmo, Val. Não tem outra forma, né, da gente crescer se não for olhando com verdade para nossa história. Johnny falou, tô pronta para essa jornada. Bora, mulherada. Então, olha, quem já trazendo novamente a fonte, né? Eu mostrei para vocês. A fonte é esse livro de todo esse conteúdo, A Simetria Oculta do Amor, né? Quem tá lendo aí ao contrário, para mim fica ao contrário, tá Roma. Vocês entenderam por que é Roma sistêmica? Roma, amor. Então é isso. É para isso que a gente está se preparando, né? No Roma Sistêmica, para olhar a nossa vida por esse ângulo, ajudando a gente a destrinchar muita coisa. Tá bom? Amo vocês. Um beijo bem gostoso.
Próxima live, parte 2. Terça-feira. Partiu, escangalhando trauma, tudo. Amo vocês. Um beijo. Não percam a live de quinta e amanhã, 6h59, temos o nosso devocional. Né? Nós estamos fazendo um mergulho aí na nossa espiritualidade. Eu venho trazendo essa abordagem com bastante versículos bíblicos, que essa é a minha linguagem de espiritualidade. Foi assim que eu cresci espiritualmente. Mas logo teremos participação de outras alunas que são espíritas, que são kardecistas. Nós vamos trazer diversas abordagens para esses devocionais das 6h59, tá bom? Nós somos ecléticas, ecumênicas, maravilhosamente abrangentes, né? E essa é a nossa pegada, sem preconceito com nada, com ninguém. Nós vamos desenvolvendo a nossa habilidade de aceitar as diversas linguagens e a multiforme faceta, né, da espiritualidade. E é isso que eu quero que a gente aprenda juntas, né? Um beijo bem gostoso. Que bom que vocês estão gostando do devocional. Tenho recebido tanto feedback bonito. Tô tão alegre, tão feliz, né? Eu tô fazendo com a minha verdade, com o meu coração. E eu sei que tá chegando aí em vocês. Nós teremos diversos tipos de manifestação da espiritualidade, não só com um aspecto bíblico, mas vamos também trazer, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ter várias abordagens, porque nós somos ecléticas, né? E temos aí essa visão sistêmica, né, de que todos estão no mesmo processo. Amo muito vocês, muito obrigada. E até de manhã. Beijo, fiquem com Deus. Você é verdade, amo vocês também. Torço muito por todas nessa jornada. Gente, é incrível, né? O quanto o nosso grupo tem sido um grupo forjado no amor, na aceitação da diversidade. Não importando aonde cada um está, a gente simplesmente só se quer bem. Só quer ajudar uns aos outros em amor. Eu amo vocês. Obrigada por serem tão generosas. Tá bem? Beijos no coração. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.